Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de número 122, hoje o Lex Café, que é um programa da Lex Mediari, que durante muito tempo foi realizado presencialmente, até pela própria proposta, que era debater temas de mediação escolar, especificamente, mas ali ao redor de uma mesa, saboreando um café, um bolo, tomando chá, enfim. Hoje não é possível fazermos isso, né, porque estamos aqui no virtual, mas certamente vamos conseguir viabilizar ainda a retomada desses encontros presenciais. E é um projeto que começou como um projeto lá em 2013, e agora, hoje, já faz parte do programa Vamos Conversar, da Lex Mediari, exatamente pela proposta. E hoje trataremos de um tema que é muito importante e que é muito debatido, nem sempre com esse nome, mas nas escolas, que são os paradigmas. Para nós que trabalhamos com mediação, independente da área, estamos muito acostumados a falar que a mediação exige uma mudança de paradigmas. Mas, afinal, do que estamos falando? E na escola, não se usa propriamente a palavra paradigma, mas usa o sinônimo, que é muito comum, que são os modelos. Então, qual é o modelo de educação, de avaliação, de convivência que a escola apresenta? E isso é paradigma. E nada mais polêmico do que isso, porque gerou-se uma ideia de que paradigmas e modelos estão vinculados a modismos. Então, agora, o modelo da vez. Porém, não é propriamente isso. Houve um desvirtuamento dessa ideia, porque o modelo, a gente já nasce dentro de um modelo de família, por exemplo, não é? Depois, que comunidade você vive na sua primeira infância? Aquele é um modelo. Então, nós vamos criando as nossas ideias, as nossas ideologias, o nosso perfil, a partir das experiências que temos nesses ambientes modelo. Tudo é modelo. Então, e às vezes a gente pergunta, qual foi o modelo que inspirou você a tal coisa? É comum, né? Ou que te inspirou a tomar essa decisão? Então, porque nós aprendemos, desde muito cedo, a arte da imitação. Nós seguimos modelos, conscientemente ou não. Às vezes é algo bom, às vezes não é. Às vezes seguimos o jeito de ser, o jeito de falar da mãe, do pai, da avó, porque é alguém que, de alguma forma, gerava uma admiração. E, às vezes, nem sempre é uma admiração positiva, né? Porque aquela conduta podia até ser negativa, mas, para nós, naquele momento, naquela situação, representava um modelo que nos interessava. É muito interessante mesmo isso, que a gente pense. Nas escolas, eu gosto muito de trabalhar quando fazemos a apresentação, nem sempre é no primeiro momento, depende aí do clima, digamos, que a gente precisa sempre sentir aquela escola, aquele ambiente escolar. Desde a chegada, né? Nós da mediação estamos muito acostumados com o rapport, que é a acolhida. Como é que nós somos acolhidos naquela escola? Dependendo de como você é acolhido, você já sente que dá para fazer algumas coisas. Dependendo, você diz, opa, isso aí eu vou ter que deixar mais para frente, porque eu preciso trabalhar algumas coisas previamente. Mas, num dos eu chamo assim, círculos de autoconhecimento do grupo, uma das perguntas, são duas perguntas que eu gosto muito de trabalhar, embora se pensar, na verdade, são quatro, porque cada uma delas se desdobra em duas. Então, a primeira é, qual a mudança que foi significativa na sua vida? E isso funciona tanto para as pessoas que estão ali, como para nós, mediadores e mediadoras também. E qual a abrangência dessa mudança? Veja, eu não estou dizendo se essa mudança foi positiva ou negativa. Eu estou dizendo que foi significativa. E a segunda é qual
a mudança que ainda não se efetivou. Por quê? E aí, nesse momento aqui, a gente já nem sempre dá para fazer essa segunda pergunta no mesmo círculo, porque essa pergunta ela está muito vinculada à confiança, porque afinal você acaba se expondo. O que você queria mudar que você ainda não conseguiu? E é muito interessante como as pessoas dizem assim, passa o bastão da fala dizendo, eu nunca pensei nisso, deixa rodar e volta a ter mim, porque nós até estávamos falando aqui um pouquinho antes, né, Érica, do quanto nós às vezes entramos no automático e não percebemos o hoje. Nós estamos em função do ontem e do amanhã, né? O ontem, a frustração daquilo que não deu certo, o amanhã com a ansiedade do que será que vamos fazer, e o hoje. Porque o hoje, amanhã será ontem, não é? E amanhã já é futuro. Então, como é que nós trabalhamos isso? E aí, como nós não paramos para pensar em algo tão interessante? Você fala, nossa, e às vezes essa mudança é algo aparentemente pequeno, não é um evento grandioso necessariamente. Alguns dizem, olha, a mudança mais significativa na minha vida foi a chegada do meu filho, ou o meu casamento, ou a ter passado no vestibular, ou o meu primeiro emprego. Enfim, tem as mais variadas respostas, mas e aquela que não se efetivou? Aí já dá uma pausa. É uma experiência muito interessante. E eu deixo até aí um exercício para vocês. Quando nós fazemos também as oficinas de autoconhecimento, voltada aí para os mediadores e mediadoras, também gostamos de tratar isso. Exatamente porque raramente temos tempo de pensar sobre essas mudanças. Que modelo eu sigo? E na mediação isso é muito importante, porque o modelo mental, ele afeta diretamente a nossa atuação. Então, se eu sou alguém que tem uma postura de verdades absolutas, né? Aquela postura de que, olha, quem sabe sou eu estou aqui para ensinar todo mundo. Essa é uma postura arrogante, perigosa, mas nós sabemos que tem esse tipo de postura. Também não é aquela postura de que, não, vamos conversar que eu estou aqui para aprender com vocês. Depende do grupo, o grupo se ofende. Eu já estive em palestra que as pessoas que estavam ali comigo no grupo disseram assim, eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu vim para aprender. Então, assim, já deu aquela, né, uma fala tão natural de quem estava ali que não foi bem recebida pela plateia, porque a plateia estava pagando para ouvir aquela pessoa. Então, a plateia entendia assim, eu estou pagando para você me ensinar, eu não estou aqui para ensinar nada para você, eu nem quero falar, eu nem quero abrir a boca, né? Ainda bem que era uma pessoa que tinha muita habilidade de oratória e percebeu o desconforto da plateia. E ela usou dizendo assim, olha, vamos lembrar Paulo Freire, que sempre disse que existe essa reciprocidade entre o aprendente e o ensinante, né? Então, ela acabou explicando mais essa situação de que a gente, quando compartilha conhecimento, também agrega conhecimento. Às vezes, até na própria fala, você pensa, nossa, como é que eu cheguei nesse raciocínio agora? Então, é muito interessante essa ideia. E em relação aos modelos, que eu acho uma palavra, né, que todo mundo entende. Porém, nós também não podemos deixar de lado a palavra que é diferente, porque isso também agrega ao nosso vocabulário e exige aí uma postura até mesmo mental, né? Quando eu falo paradigma, eu tenho que pensar um pouquinho do que se trata, porque o cérebro ele vai se acostumando com uma linguagem coloquial e até mesmo limitada. Eu acho a linguagem coloquial muito boa, mas isso não significa que não podemos agregar novas palavras. E aí vem a grande pergunta. Aqui no livro, quando eu escrevi sobre a mediação escolar, né? Pense escola, mediação escolar. É um roteiro de formação
para mediadores escolares, e aqui no capítulo 5 está falando exatamente sobre o que é paradigma. E o foco é a mudança. E aí vem a primeira, na verdade, aqui eu uso como afirmação. Mudar é preciso. Sempre é preciso. Seja numa coisa, às vezes, um detalhe, né? Você muda o cabelo, você muda a maquiagem, você muda a roupa, você troca os ombros. A necessidade que nós temos de mudança, ela, às vezes, é sutil. E é diferente de pessoa para pessoa, não é? Aquela pessoa, por exemplo, que diz, olha, eu adoro mudar as coisas na minha casa, de lugar, né? Chega, pode ser um ou outro, em geral a mulher diz, meu marido chega em casa, eu já mudei tudo, né? E tem aquelas pessoas que não gostam disso, que colocam, inclusive, tudo embutido, né, para não ter risco de mudança. Então, é diferente, mas, mesmo assim, sempre tem alguma coisa, um detalhe que a pessoa gosta de mudar. Às vezes é a cor da maquiagem, a cor da roupa, enfim. Mas a gente precisa ter essa visão de que é preciso mudar. E aqui, algo que eu sempre penso e que conversamos muito na mediação, e no ambiente escolar, muito mais, porque a escola, hoje, principalmente a escola pública, ela está repleta de situações burocráticas, cada vez mais, e até mesmo uma visão empresarial dentro da escola, que é algo que está atingindo a saúde mental dos profissionais da educação. Eu tenho contato direto com as escolas públicas aqui em São Paulo, estou fazendo esse recorte, né? Estou falando dos contatos em São Paulo, e eles reclamam muito que não conseguem dar conta do conteúdo em razão da burocracia. E, às vezes, de uma burocracia que parece inteligente dentro da melhor modernidade tecnológica, né? Mas que, na verdade, é somente preenchimento de formulários, atividades online que não fazem sentido pedagógicos propriamente. Então, eles reclamam muito disso. E aí, eles reclamam da falta de tempo para fazer aquilo que é importante. E o que é importante quando nós falamos do ambiente escolar? O que é esse ensino? Eu, como pedagoga também, estudando esse tema há muito tempo, eu sempre menciono que a escola, o primeiro objetivo da escola é criar, ajudar aquela criança, aquele adolescente e aquela equipe a ter uma convivência saudável. A escola que não ensina a conviver, ela já está falhando no objetivo principal dela, ao meu ver. Porque conhecimento de conteúdo a gente vai adquirindo, até na medida que vai conhecendo. Eu posso não me interessar por matemática, eu posso não me interessar por biologia, mas eu vou me interessar por geografia, em alguma coisa eu vou me interessar. E aí eu vou procurar esses conteúdos. Além de aprender a conviver, é o aprender a interpretar a leitura que faço. Hoje, interpretação de texto tem sido um dilema. Como é difícil falar sobre isso. Então, aprender a conviver, aprender a interpretar, e eu diria que também aprender a raciocinar, porque a interpretação exige um raciocínio. E o Elcio, ele tem, vocês já devem também ter visto aí no canal, ou quem já fez curso aqui na Lex Mediari, tem uma aula específica em que o Elcio trabalha os diferentes raciocínios. Claro que ele não aborda, assim, de forma total, né? Porque sempre tem alguma coisa nova, mas ele fala do raciocínio cartesiano, do raciocínio comum, e como é que nós trabalhamos isso no dia a dia, porque às vezes nós nem percebemos que aquela nossa fala, ela é consequência de um raciocínio até mesmo equivocado, né? Ou inadequado. Então, entender sobre os raciocínios é muito importante. E quando você entende de raciocínio, você também precisa entender daquela pessoa que está ali na sua frente.
sem julgamento, né? Porque, às vezes, você fala, olha, se a pessoa falar tal coisa, para mim, já vou sentir que, olha, eu não quero conviver com essa pessoa. Por quê? Porque nós somos pessoas preconceituosas. É impressionante como isso acontece num ambiente escolar. Eu já comentei num outro Lex Café, de uma ocasião que a diretora nos procurou e ela queria tratar de um problema muito grave que estava acontecendo na escola, que era o desrespeito dos professores em relação aos alunos da periferia. O que não é comum, né? Normalmente é o inverso, é indisciplina, é agressividade, é violência, os alunos em relação aos professores. Nesse caso, a preocupação dela era a maneira como os professores tratavam os alunos, né? Chamando de favelado, de imbecis, assim, palavras muito agressivas. E aí, conversando com ela, estabelecemos o tema empatia, que foi o que nós trabalhamos no Lex Café anterior. Como é que eu realmente me coloco no lugar do outro para respeitá-lo também, né? Mas a partir dele mesmo, para entender. E quando eu faço isso, eu valido a história daquela pessoa, ou como a Érica tinha mencionado aqui nos bastidores, eu honro aquela pessoa. Isso não significa que propriamente eu concorde, mas que ao honrar e respeitar, abre uma possibilidade da gente mudar a trajetória, que é o que nós fazemos na educação. Porque essa é a missão do professor, mostrar caminhos para que aquele aluno ele faça as escolhas dele, que ele não seja conduzido. O professor o conduz no sentido de ajudá-lo, mas não decide por ele. Algo que nós da mediação conhecemos muito bem, não é? Que nós somos facilitadores e facilitadoras. Nós não somos decididores, nós não somos juízes e juízes daquela causa. Então, na mediação, nós trabalhamos isso também, em ambiente escolar, extremamente desafiador. Por quê? Porque esbarramos num outro ponto que nós vamos tratar num outro Lex Café, de forma mais abrangente, que é a questão do poder. Nós estamos num ambiente permeado de poder. Poder da direção, poder da vice-direção, da coordenação, da equipe escolar. Quem não tem poder ali é o aluno. Embora é muito comum irmos para uma escola e a escola, ou os professores, alguém dizer assim, porque agora com o ECA a gente não pode mais nada. Quer dizer, quem fala isso está imbuído de um preconceito de quem desconhece o ECA, porque o ECA é proteção, não simplesmente não pode nada. Não pode o quê? Não pode mesmo vilipendiar, humilhar, agredir, não é? Agora, você precisa proteger, e às vezes a proteção precisa de um desdobramento. Então, quando eu vou falar de ECA nas escolas, sempre dá polêmica, né? Porque eu tenho que gerar essa provocação de querer mudar esse paradigma, de entender que esse modelo que pensa que o ECA é para impedir a educação. E aí eu faço o recorte porque parece que educação é sinônimo de violência, não é? O famoso tapinha, a famosa punição, como o ser humano é sedento de punição. E nós não estamos falando de punição, nós estamos falando de atendimento às necessidades daquela criança, daquele adolescente. É disso que o ECA trata. Da preservação da saúde física, mental, emocional, todo o contexto que aquela criança está. E esse ambiente, quem tem que dar o enfoque é a escola. E aí, aquela velha discussão, né? Não, a educação tem que vir de casa. Cuidado com os paradigmas, com os modelos fechados. Seria ótimo que essa educação viesse de casa, mas nós não temos esse cenário. E se a escola, que tem pessoas preparadas, ou pelo menos deveria ter pessoas preparadas para isso, se a escola não dá conta, lamentavelmente nós fracassaremos enquanto sociedade. Por quê? Porque não tem que fazer esse empurra-empurra. Família diz que cabe à escola, a escola diz que cabe à família. Eu diria o seguinte, algo que a minha psicóloga Mariana sempre falava comigo na terapia,
Quem é que tem mais condições de resolver essa situação? Quando eu trazia alguma situação. É você ou é a sua mãe? Sou eu. Então essa é a resposta. É a mesma coisa. Qual ambiente tem mais condições para isso? É aquela família que às vezes já começou desestruturada, que passa uma desestrutura emocional, financeira, enfim, globalizada, ou a escola, que pelo menos em tese tem profissionais habilitados para enfrentar essas múltiplas situações. É a escola. A escola não pode se furtar isso. É na escola que a escola tem que suprir essas lacunas que a família não deu conta. Por quê? Aí vem uma fala muito forte que eu ouvi, de que aquilo que a escola não dá conta, o presídio vai ter que dar. Porque houve uma falha. O presídio é a resposta da falha educacional social. Falo, não, mas aí você tá misturando as coisas, falando de bandido. Não, aí nós vamos entrar numa outra seara. O que eu estou dizendo é que a escola, ela precisa transmitir, desde muito cedo, para essa criança e para esse adolescente, conceitos de sociedade coletiva. Hoje, o que nós vemos é só o eu, né? As avaliações são individuais, meritocracia, onde não poderia ser meritocracia. Por quê? Porque para a gente falar de mérito, nós temos que falar de igualdade. E aqui, de novo, eu vou insistir, uma experiência que tivemos em Taperoá, na Paraíba, numa escola rural pequena, em que todas as crianças se apresentaram para nós, para Elcio e para mim. O que nos chamou muita atenção, crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, todos vieram e leram uma historinha para nós. Uma página, os que não sabiam ler, pegavam o livrinho e faziam de conta que estavam lendo. E por que isso é importante? Por que eu estou trazendo isso? Porque nós aprendemos, e cada uma de vocês que estão aqui nesse momento, e quem for assistir depois, certamente tem uma lembrança da escola em que só os melhores eram escolhidos, não é? Para apresentação, lá na frente, quem é que fazia o cartaz? Quem tinha a melhor letra. Quem é que falava lá na frente? Quem sabia fazer melhor. E aqueles que tinham dificuldade? Não, a gente não tem tempo para tratar de vocês. Ou vocês já vêm pronto e a gente só passa conteúdo, ou vocês se viram. Lá, nós tivemos essa experiência de inclusão 100%. Ninguém ficou de fora. E vocês pensam que essas crianças se sentiam intimidadas porque uma estava lendo assim, mediação, e a outra lia o texto de forma totalmente fluida. Eles não se sentiam inferiores, porque eles estavam sendo valorizados. Olha que interessante. Então, é disso que nós estamos tratando. Quais são os modelos que defendemos? Porque a escola é o espaço social de modelos. Então, nós queremos, né, hoje está muito em voga aí o debate da escola militar, nós queremos crianças e adolescentes que não pensem, que só obedeçam ordem. A quem serve isso? Ou nós queremos crianças que tenham liberdade de expressão, com crianças com quem a gente pode estabelecer combinados. Porque quando eu falo liberdade de expressão, os professores falam para mim, você não está em sala de aula, Adriana, você não sabe que caos que é uma sala de aula. E eu falo, eu não estou em sala de aula, mas eu fui aluna e eu acompanho essa diversidade. Se nós não fazemos combinados, nós não estaremos desenvolvendo nessas crianças e adolescentes uma dinâmica de respeito às diferenças. Não é? Então, por quê? Porque nós não fazemos combinados, nós impomos. Desde criança, nós aprendemos que o mais forte é que prevalece, não é? Então, assim, quem fala mais alto, quem é que manda aqui, é sempre situação de poder. E depois nós queremos que essas crianças e adolescentes tenham decisões. Eles não vão tomar decisão, porque eles não aprenderam. E não é sem razão, principalmente na adolescência, que vem a ideia de quebrar regras. O que é quebrar essa regra? É exatamente o momento da ruptura de quem diz, olha, eu cansei que dessem ordem para mim, agora eu não vou mais aceitar isso.
Por quê? Porque nós não ensinamos as nossas crianças e os nossos adolescentes a fazer combinados, aquilo que na mediação nós chamamos de interesses. Nós não ouvimos os interesses deles, nós ficamos nas posições. A posição que eu, adulta, entendo que aquela criança precisa. A famosa história da laranja. Eu acho que o mais certo é dividir meio a meio, mas eu não perguntei por que elas queriam a laranja. Então, se eu não escuto desde essa criança, desde cedo, para entender as necessidades dela, ela vai romper com isso em algum momento. Por quê? O modelo que ela aprendeu é um modelo de que a obediência vai até um ponto. Agora eu tenho que romper. Não seria melhor que nós desenvolvêssemos essa conversa, esse diálogo com eles desde cedo, inclusive com a ideia democrática do coletivo, da votação? Ensinar, e outra coisa, ensinar a criança, inclusive, a perder. Então, esse modelo que temos hoje de competição também não favorece a nossa convivência saudável em sociedade, a partir do momento em que eu desenvolvo na criança a ideia que ela tem que ser o melhor sempre, né? Ela não aprende a ser que segundo lugar também é um bom lugar, terceiro lugar também é um bom lugar, que todos os lugares são bons, porque cada um tem o seu espaço ali. Não, nós só valorizamos o primeiro lugar, no máximo o terceiro, mas o comum é que só o primeiro, né, que ganhe, que ganha é que mereça ser recompensado, digamos assim. Então, nós acabamos transferindo para as nossas crianças e adolescentes uma ideia de competição, e eles, sem dúvida, que eles se sentirão inadequados, porque não dá para ser bom e para ser o primeiro em tudo, não é? Em algum momento alguém será o primeiro num outro ponto, ou porque sabe desenhar melhor, ou porque sabe falar, cantar, dançar, enfim, não é possível ser 100% em tudo. Mas aí, não sem razão, e ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem falando da saúde mental das crianças e adolescentes, principalmente esses que ficaram, eu diria aí, no início da fase escolar, na pandemia, né, que acabou não tendo período de convivência aqui na tela, e o quanto isso acabou gerando um limite, uma limitação de raciocínio com essas crianças, e assim, uma ansiedade muito grande e tudo mais. Então, nós precisamos tratar desses modelos. Que modelos estamos oferecendo? Modelo mesmo de competição? É um modelo de escuta para entender as necessidades? Do que é que estamos falando? Então, por isso que esse tema, paradigmas, é um tema que eu gosto muito de tratar. E aí, a outra pergunta é, afinal, mudar é positivo ou negativo? Depende, né? A resposta é sempre essa. Porque, e parece uma pergunta simples, que, olha, um sim, respondo um sim ou não e me livro da pergunta. Mas só um sim ou um não, eles não são suficientes. Porque quando nós colocamos sim ou não, nós estamos de novo num paradigma ou num modelo de exclusão. Ou é isso, ou é aquilo, que, aliás, é a base da polarização, principalmente política, que temos enfrentado no Brasil e no mundo. Então, assim, ou você é isso, ou você é aquilo, né? Não se admite uma possibilidade de integração. Você é isto e aquilo. Você é isto mais aquilo. Você é isso, mas pode ser muito mais que isso, né? Então, essa visão muito limitada, esse modelo que é dicotômico, é dicotomia, é isso ou aquilo, e é excludente. Então, nós precisamos pensar num modelo que seja mais abrangente, que não seja nesse formato. Até porque a criança, ela sente muita segurança quando você também a envolve nas decisões. Isso é muito interessante. Essa é uma experiência que nós fizemos em algumas escolas em relação à criação de jogos.
as crianças criando jogos. Então, qual é o jogo que vocês querem? Claro que às vezes eles já criavam alguma coisa muito parecida com o que tem, mas eles criavam as regras. E como era interessante quando eles criavam as regras. Por quê? Porque eles foram ouvidos e eles fizeram parte da decisão. Aqui me lembro, e certamente vocês também conhecem, aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Estamos falando de ambiente escolar. O sofrimento que aquela postura de inflexibilidade, digamos assim, gerava nos alunos, principalmente um aluno que tinha um perfil artístico, né, queria ser ator. Ele não aguentou a dor de não poder ser quem ele era. E aí a acusação vem sobre o professor, que gerava neles a reflexão sobre aquelas regras que pareciam tão absolutas. E quando eu falo de absoluto, eu sempre me lembro num termo, num neologismo que o Elcio criou, que é absolutices, que, aliás, ele me emprestou para ser título de um dos meus livros. E a tradução de absolutices é o absurdo das verdades ditas absolutas, né? Então, é tolice uma verdade absoluta, nesse contexto de tanta diversidade. E é importante que estejamos dispostos a questionar aquilo que aprendemos. E aí me lembro daquela música do Belchior, né? Como nossos pais. Então, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. É ruim viver como os nossos pais? Depende. Do que estamos falando? Estamos falando de respeito ou estamos falando de uma obediência cega? Porque muita gente viveu isso, né? Quando dizia, as crianças antigamente eram bem educadas. O pai olhava, a criança ficava quieta. Isso era mesmo saudável? Mas hoje nós vivemos a ditadura das crianças que fazem birra, que dão show, né, no supermercado, em qualquer lugar, porque eles querem controlar os pais e os pais não sabem como reagir a isso. Por quê? Porque faltam limites, mas falta um limite decidido coletivamente. E você tem que acolher a dor dessa criança que está fazendo birra, porque ela não sabe se expressar de outro jeito. E ensiná-la como é que ela controla isso, os combinados. Vai insistindo, até que ela se convence de que, olha, tudo precisa ser combinado. Quando nós falamos de paradigma, outro conceito muito importante é falar sobre a zona de conforto. Eu sempre que falo em zona de conforto, eu enxergo assim um filme das situações que para mim eram confortáveis aparentemente, e eu fui descobrindo que elas só serviam para me limitar. Não era de verdade a zona de conforto. Era o medo da mudança. Era um espaço que, por mais desconfortável que fosse, era o espaço que eu conhecia e que eu sabia lidar com esse espaço, ou eu sabia me virar dentro desse espaço, por mais desconfortável que eu estivesse. Então, o paradigma, esse modelo também de não mudança, ele precisa ser questionado. E pode ser que alguém conclua que, de fato, não quero mudar nada. E está tudo bem se essa for a conclusão, desde que passe por todo esse filtro, por todas essas reflexões. E se você conclui, ou se a pessoa conclui que aquilo, de fato, é o que ela quer, está tudo bem. Agora, a questão é, nós temos tempo para pensar sobre isso mesmo? Como é que nós olhamos, julgamos o nosso cotidiano? Porque nós fazemos as escolhas o tempo todo. Até mesmo quando eu digo que eu não vou escolher nada, eu estou escolhendo não escolher. Então, não existe neutralidade em nosso comportamento. Até por isso, na mediação, hoje não se fala em neutralidade, né? Já é um conceito ultrapassado. Por quê? Porque nós não temos como ser neutros.
né? Nós somos seres ideológicos, de ideias, de pensamento. Eu sempre insisto nisso também. E aí, um outro questionamento, né, que a gente sempre faz é a respeito da conduta que a escola adota. Fala, mas olha, a escola não tem como olhar para cada um dos seus alunos pela diversidade e tudo mais. Pois é, mas deveria. Isso não é um problema dos alunos, mas é um problema de política pública, quer dizer, o número de alunos que se tem naquela sala, o que é possível ou não fazer. Então, tudo isso definitivamente tem um impacto social muito grande, porque se hoje nós temos pessoas que não conseguem interpretar corretamente ou adequadamente o texto, isso tem uma falha lá atrás. E você fala, nossa, mas você está culpando a escola por tudo? Ou como dizia uma conhecida minha, eu não vou em psicólogo, porque psicólogo só tem uma resposta para a gente, a culpa é da mãe. E eu não quero levar essa culpa comigo. Não, calma lá, né? Tudo que é generalizado é perigoso. Então, nós precisamos, sim, entender esse contexto. E não é que é tudo culpa da escola, mas houve uma falha, porque cabia a ela olhar para essa pessoa, olhar para essa criança. Aqui, quando nós estamos no estágio, eu recebo relatórios de estágio que eu fico chocada. Por quê? Porque no curso de mediação, no caso da mediação judicial, a exigência legal é que a pessoa tenha formação há 2 anos, no mínimo, em qualquer área, né? Então, se ela está fazendo um curso de mediação judicial, é porque ela já tem nível superior. E aí eu vejo relatórios, assim, que eu fico imaginando como é que a pessoa chegou até ali, porque ela não sabe escrever, sem contar a interpretação que ela dá. Eu respondi assim porque eu entendi tal coisa, mas onde está isso que você entendeu, né? Por quê? Porque ela foi passando, ela foi simplesmente sendo levada. E aqui eu me lembro de uma estagiária que ela fazia estágio em publicidade na Lex Mediari, há muitos anos isso. Então, ela apresentava o projeto sobre publicidade, propaganda. Porém, eu a ouvi pouquíssimas vezes, mas eu percebia que ela tinha um conhecimento muito bom. Só que na faculdade, ela era uma pessoa nula. Ela não participa, ela não se apresentava. Por quê? Porque todas as atividades da faculdade que ela fazia eram coletivas, eram em grupo. E aí, no grupo, era sempre, como eu disse, aquele que se destacava, né? Então, ela nunca era ouvida, ninguém nem dava conta da existência dela. E o que aconteceu é que, no dia da apresentação final na faculdade, o colega que era o líder do grupo e que tinha, né, boa oratória, boa apresentação e tal, faleceu, eu não lembro se era o pai ou a mãe, mas alguém da família, e ele não foi fazer a apresentação. E o grupo foi 100% prejudicado, porque ninguém estava preparado para fazer a apresentação daquele trabalho. Então, ela passou 4 anos na faculdade e não conseguiu apresentar um trabalho, apesar do foco dela ser marketing e propaganda, né? Então, vejam quanto essa dinâmica da exclusão é muito séria. Que modelo de educação, de formação, de aprendizado nós temos? Ele é de inclusão ou ele é de exclusão? E não podemos fugir disso. Já adianto a vocês que não é um tema tranquilo. Quando nós fazíamos esses encontros de forma presencial, dava muito debate. É claro que eu sinto falta aqui, né, no virtual, de debatermos que percepções vocês têm sobre essa temática toda. Em que medida vocês dizem para mim, olha, Adriana, isso que você está falando não faz sentido para mim. Ou, na prática, isso é totalmente inviável. Esses debates nós tínhamos, e principalmente quando alguém se sentia, e era comum,
a direção se sentir ali ameaçada quando eu trazia, porque eu sempre trouxe a ideia do coletivo, mas eu nunca disse que esse coletivo não teria uma liderança. E, às vezes, essa liderança é natural. Às vezes, ela é, entre aspas, legal, no sentido jurídico mesmo, né? E, às vezes, a liderança legal não tem perfil de liderança. O que eu quero dizer? Nem sempre o diretor ou a diretora da escola é um líder, não é? Por uma série de razões. Mas é a pessoa que está ali com o poder de decisão. Se ela delega isso a alguém, é outra história, mas ela está num cargo que exige que ela tome decisões. E isso afeta diretamente toda a comunidade escolar. Tem diretor e diretora que até hoje utilizam o medo como forma de controle, que é uma das piores formas de controle, é o medo, ameaça, punição, até porque, historicamente, nós já sabemos que o medo da punição nunca impediu ninguém de transgredir, não é? Então, isso acontece tanto no âmbito penal, como no âmbito administrativo e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas, a transgressão acaba sendo algo natural diante de algo que gera uma insatisfação para aquela pessoa. Então, nesse sentido e com essa abrangência que a gente trata a questão dos paradigmas. Lembrando que quando nós falamos de mudanças de paradigma, que é uma coisa que falamos muito na mediação, significa que nós estamos trocando ou modificando um modelo existente e queremos um outro modelo, mas nós sempre teremos um modelo. Nós não conseguimos um nível de abstração que prescinda aos modelos, né? Então, toda vez que nós vamos fazer um projeto, qual a primeira coisa que o grupo pensa? Você tem um modelo de projeto? Você tem um modelo de contrato? Você tem um modelo de uma petição? Você tem um modelo? É sempre um modelo. Por quê? Porque nós precisamos de um ponto de partida para fazer alguma coisa. E, às vezes, quando não encontramos e nós somos obrigados a criar, às vezes nos surpreendemos, porque a nossa força criativa é muito forte. E aí dizendo, olha, eu não encontrei nada do jeito que eu queria, eu vou tentar resolver isso. O que está na minha cabeça? Por exemplo, uma imagem, né? Que você queira para criar um logotipo. E você tem aquela imagem, mas você não tem a habilidade para desenhar ou para transferir isso em linguagem, e aí você tenta fazer de um jeito que você consiga transmitir. Você está criando um outro modelo, né? Mas o comum é que a gente parta de alguma coisa já estabelecida para analisar, olha, esse modelo não serve mais, né? E esses questionamentos são importantes. Principalmente quando as coisas começam a não funcionar. Por que existe tanta violência na escola? A questão do bullying, a questão até mesmo de assassinatos, né? Por que houve esse crescimento? A questão da violência doméstica, por que tudo isso cresceu exponencialmente? Uma das explicações, e claro que a gente está sempre num raciocínio simplista quando fala isso, mas é a base do que eu acredito. É o desrespeito que eu acredito num modelo que exclui. Então, assim, e modelo de poder excludente. Então, o homem que comete a violência doméstica, ele acha que ele tem poder sobre o corpo e a vida daquela mulher. Na escola, quando o professor extrapola e vai, por exemplo, para uma agressão em relação ao aluno, ele também sente que ele tem esse poder sobre o aluno. E quando o aluno agride o professor, ele acha que ele está num local de poder, aí de ruptura. É um pouquinho diferente, mas ainda assim é para mostrar poder. Porque o diálogo se tornou sinônimo de fraqueza em ambientes de escola. Então, assim, eu falo, você escuta e você cala a boca. Eu não quero ouvir você.
Eu quero um grupo de alunos que fique quietinho, sentado, obedecendo e fazendo as tarefas. Mas é isso que nós queremos depois de uma sociedade apática, que não tem poder de decisão, que não sabe decidir e que não sabe, inclusive, escolher os seus representantes, seja em âmbito local, na escola mesmo, ou em âmbito nacional. Então, por quê? Porque nós não valorizamos essa conversa de forma clara, como diz a Anne Isolde, fala que eu escuto. Então, não, nós mais falamos e não escutamos, e quando ficamos quietos, não estamos efetivamente escutando. Essa é a mudança que precisamos também de paradigma, de escutar verdadeiramente, não somente fingir que estamos escutando, mas entender, porque quando eu entendo essa dinâmica, esse contexto, essa história do outro, isso facilita para que eu possa auxiliá-los. E nós, como mediadores e mediadoras, somos facilitadores da comunicação. É esse o nosso objetivo primordial quando falamos de mediação, independente do ambiente que estamos trabalhando essa mediação, se é o ambiente empresarial, comunitário, escolar, familiar, judicial, consumidor, condominial, independente desse espaço, nós somos facilitadores da comunicação, de trazer reflexões pertinentes para que aquelas pessoas, a partir dessas reflexões, consigam tomar decisões. Então, em ambiente escolar, hoje, para mim, a maior mudança de paradigma é exatamente ajudar essas crianças, esses alunos, esses adolescentes, a terem um pensamento inclusivo, abrangente, coletivo, para que eles possam tomar decisões fundamentadas. Não é simplesmente eu acho que, né? O achismo, ele se perde, ele não... ele parece, mas eu penso assim, o síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, vou morrer assim. Que pena, porque quem tem essa ideia não evolui, e nós somos seres essencialmente evolutivos, precisamos pensar naquilo que não deu certo, do porquê que não funcionou, e a mediação não é diferente. Quando nós começamos lá atrás, quem é aí da velha guarda lembra disso, que nós sempre falávamos que para ter um acordo, cada um tem que ceder um pouco. Essa ideia, já falei várias vezes, é uma ideia superada, porque quando eu cedo, eu não estou propriamente defendendo os meus interesses e, às vezes, nem estou atendendo aos interesses do outro. Será que os nossos interesses são conflitantes mesmo, ou a gente apenas não está conseguindo comunicar qual seria esse interesse? Então, a reflexão que eu trago hoje sobre os paradigmas é exatamente essa. Qual é o modelo que nós queremos de convivência? Porque quando falamos de mediação, nós estamos falando de convivência saudável. Não precisamos propriamente sermos amigos quando finalizamos uma mediação, por exemplo, uma mediação familiar com divórcio. Aquele casal não precisa necessariamente ser amigo, mas eles precisam respeitar-se. E esse desafio do respeito permeia as nossas escolhas, e nós temos que aprender isso lá na escola, desde muito cedo. Enquanto um fala, o outro escuta, uma das regras da mediação. E como as crianças, elas entendem esse conceito, e elas vão criando nelas um autocontrole, porque eu tenho que esperar, o bastão da fala não está comigo agora. Gente, como o bastão da fala é importante, porque eu sei que vai chegar o meu momento de falar e que todos vão me respeitar e me ouvir, mas eu não vou interromper o outro. Porque aquele caos que às vezes acontece, às vezes é comum em sala de aula, tem a ver com essa falta de limites. E as crianças, os alunos, eles precisam ser notados. E às vezes é o comportamento negativo que faz com que eles sejam notados, né? Aquela velha história, falem mal, mas falem de mim. A psicologia já tratou disso em relação aos alunos. Então, que tal transformarmos isso?
ajudá-los, fazer os combinados, como é que nós podemos organizar a fala, quanto tempo de fala, tudo isso pode ser combinado, e a partir do momento que eles fazem os combinados, eles cumprem. O Elcio tinha, quando era diretor de escola em Salto de Pirapora, uma cerimônia de combinados. Tudo isso era trabalhado previamente na sala de aula pelas professoras. Aí, num determinado dia, a escola se reunia e os alunos faziam ali um compromisso, tinha bandeira, tinha uma ata, tinha um livro em que eles assinavam aqueles combinados que eles tinham decidido e votado. E ele se sentiu muito importante. E ele comenta de um pai que, numa ocasião, sempre convidava um pai para participar. E o Elcio convidou esse pai para segurar a bandeira. E esse pai chorou a cerimônia inteira e falou para ele: o meu sonho, quando eu era aluna, era segurar a bandeira da cidade. E eu nunca me convidaram porque eu não era um bom aluno. De novo, né, a exclusão. Quem é que segurava a bandeira na escola? Era o bom aluno. Esse aluno, como ele era um aluno C, de C para baixo, ele não era convidado a segurar a bandeira. E quando, naquele momento, e mesmo sem saber disso, o Elcio convidou, ele se sentiu de novo, eu faço parte desse coletivo. Ele foi resgatado daquele modelo de exclusão. Agora eu faço parte. Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês aqui hoje. Vamos sempre pensar qual é o paradigma que nos convence, qual é o paradigma que queremos de forma coletiva. Eu falo do individual enquanto ser pensante, mas na hora da expressão eu preciso pensar no coletivo. Não sei, eu acho que a Léo não tem aí condições de abrir o microfone hoje, Léo. Se quiser fazer alguma consideração antes da gente encerrar. Tudo bem. Então, aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Nós sempre temos os encontros aqui. Toda quinta nós trabalhamos uma temática, né? Numa quinta é o Fale Criança, na outra é o Lex Café, no outro é o grupo de estudo trilógico, depois o Lex Publica, que fala dos livros publicados, convidamos autores, e convidamos vocês a sempre compartilharem conosco, inclusive sugerindo temas, que é muito importante. Gratidão a quem conseguiu acompanhar aqui ao vivo, gratidão aos que assistirem depois, e sempre deixem a sua mensagem. Eu agradeço, Léo, aí pela sua participação. Então, até breve, um bom descanso, e vamos conversar, sempre. Abraços.